Menina tirada de seu pai dormia em papelão até conhecer o CEO e descobriu a verdade. Se o título tocou seu coração, imagino que é. Em seguida, inscreva-se no canal, deixe um like e conte-nos onde você está observando. David Harrison ajeitou sua gravata de seda italiana enquanto seu motorista navegou pelo bairro desconhecido. Os bancos de cor impecáveis de seu Bentley, um contraste gritante com o casas modestas ladeavam a rua Maple. Aos 34 anos, ele comandava um império empresarial avaliado em bilhões, mas a carta amassada no bolso do paletó o fez-se sentir mais vulnerável do que jamais se sentir em qualquer situação. Sala de reuniões. A carta havia chegado 3 meses após o funeral de seu irmão Marcos, uma revelação final que destruiu tudo o que David pensava saber sobre sua família. Marcos, seu irmão mais novo por 2 anos, sempre fora. Era o rebelde, o sonhador que escolheu a arte em vez da ambição. O relacionamento havia se tornado distante após a morte dos pais, reduzindo-se a cartões de Natal e telefonemas ocasionais. Tornou-se cada vez mais raro. David, se você estiver lendo isso, eu já fui embora. Preciso que você saiba sobre Madison. Ela tem 7 anos agora. Estou morando com Harold e Ruth Peterson no número 847 da Rua Maple. Eles são boas pessoas. Mas eles estão ficando velhos. E eu me preocupo com o que vai acontecer com ela. Ela ainda não sabe de você. Mas ela é sua sobrinha, e ela merece algo melhor do que eu poderia lhe dar. Eu era orgulhoso demais para pedir. Eu pedi ajuda enquanto estava viva, mas imploro agora. Por favor, encontre-a. Por favor, cuide dela. Ela é a mais. Ela é a alma mais bela e inocente que você jamais encontrará, e tem os olhos da nossa mãe. A Petersons tem toda a documentação. Deixei instruções com meu advogado. Não deixe que meu orgulho destrua o futuro dela da mesma forma que destruiu o nosso. Marcos, as mãos de David tremiam enquanto ele dobrava a carta novamente. Uma sobrinha, Madison, de 7 anos. E ele nem sequer sabia que ela existia. A culpa o corroía por dentro. Se ao menos ele tivesse esforçou-se mais para manter contato com Marcos. Se ao menos tivesse conseguido superar a teimosia e a independência do irmão. Chegamos, senhor, anunciou o motorista, parando em frente a uma pequena casa desgastada, com a tinta descascando e a varanda cedendo. A modesta casa de 2 andares parecia desgastada, mas bem conservada, com floreiras. Que falava de carinho e cuidado apesar dos recursos limitados. David saiu, seus sapatos feitos à mão tilintavam contra a calçada rachada. Ele trocou seu traje de negócios habitual por jeans e um suéter, na esperança de parecer menos intimidador, mas ele ainda se sentia um estranho naquele bairro. Infantil vozes ecoavam dos quintais próximos, e o aroma de um jantar caseiro pairava no ar da noite. Seu coração palpitava enquanto se aproximava da porta da frente, adornada com uma simples coroa de flores secas. Através da janela, ele podia ver a luz quente que emanava do que parecia ser uma sala de estar com móveis descombinados, mas confortáveis. Móveis. Era ali que a filha do irmão dele morava, onde ela crescera sem saber que tinha um tio que poderia ter proporcionado muito mais. Antes que pudesse repensar suas intenções, David bateu na porta. O som pareceu para-ecoar em seu peito, cada batida contra a madeira marcando um ponto sem retorno. Passos se aproximaram lentos e cautelosos, e ele endireitou os ombros, tentando demonstrar uma confiança que não possuía. A porta se abriu, revelando um senhor de olhos bondosos e cabelos prateados. Cabelo, provavelmente na casa dos 70 anos. Ele usava um cardigan que já tinha visto dias melhores, mas seu sorriso era genuíno e acolhedor. Só podia ser Harold Peterson. Posso ajudá-lo? Perguntou Harold, com a voz carregada da rouquidão da idade. Senhor Peterson. Meu nome é David Harrison. Eu sou irmão de Marcos Harrison. Recebi uma carta. A voz de David falhou ao pronunciar as palavras. A sensação era surreal enquanto as palavras saíam de sua boca. Os olhos de Harold se arregalaram e sua mão se moveu para segurar o batente da porta. Oh, meu Deus! David. Sim. Sim. Por favor, entre, Ruth. Ruth, venha depressa. Ele deu um passo para o lado, conduzindo David para a modesta sala de estar com sua iluminação aconchegante e um leve aroma de biscoitos assados. Uma senhora idosa apareceu vinda do que David supo ser a cozinha, enxugando as mãos em um pano. Avental florido. Ruth Peterson era pequena e delicada, com os cabelos grisalhos presos para trás. Com o cabelo preso num coque impecável e olhos que brilhavam com inteligência, apesar da idade evidente, ao ver David, ela o apertou contra si. Com a mão no coração. Você veio. Ela sussurrou,
com lágrimas imediatamente brotando em seus olhos. Os olhos dela. Ah, Harold, ele veio. Marcos disse que você viria, mas não tínhamos certeza. Onde ela está? Perguntou David, a voz quase num sussurro. Onde está Madison? Ela está lá em cima fazendo dela lição de casa, explicou Harold, apontando para uma escada estreita. Ela é tão. David é uma menina brilhante e a melhor da turma, sempre fazendo perguntas sobre tudo. Ela herdou a curiosidade de Marcos. Mas ele fez uma pausa, estudando o rosto de David. Mas ela tem os seus olhos fortes. Com um olhar determinado, Ruth aproximou-se, estendendo a mão para tocar o braço de David. Com delicadeza. Ela ainda não sabe de você. Marcos nos fez prometer que esperaríamos até você. Veio, se é que você alguma vez veio. Ela acha que o pai dela era um artista que foi para o céu. E que Harold e eu somos a família dela agora. Há quanto tempo vocês cuidam dela? David perguntou, percebendo a maneira como Harold mancava da perna esquerda e notou como as mãos de Ruth tremiam levemente. 4 anos já, respondeu Harold. Marcos a trouxe para nós quando ela tinha 3 anos. Ele já estava doente naquela época, embora tentasse esconder. Disse que precisava de pessoas que pudessem cuidar dela. Estabilidade enquanto ele fazia tratamento. Nos apaixonamos por ela imediatamente. Ela tem sido a luz das nossas vidas, Ruth. Acrescentou, com a voz embargada pela emoção. Mas David, precisamos conversar. Harold estou com problemas de saúde e não sou mais tão jovem quanto costumava ser. Amamos Madison de todo o coração, mas nos preocupamos com o futuro dela. Antes que David pudesse responder, ouviu-se o som de passos miúdos em uma escada de madeira. O silêncio se fez presente. Uma voz, doce e melodiosa, clamou lá de cima. Vovó Ruth, tinha alguém na porta quando terminei minha lição de matemática. Hálito de David, a voz embargou-lhe a garganta. Vovó Ruth. Essa garotinha que ele nunca tinha visto estava prestes a mudar tudo. Madison, querida, você pode descer um minutinho. Ruth respondeu, sua voz cuidadosamente controlada. Há alguém aqui que gostaria de conhecê-lo, Os passos aceleraram e David se viu prendendo a respiração. Em um instante, ele conheceria a filha de Marcos, sua sobrinha, sua família, uma parte de seu irmão que ele nunca soube que existia. Suas mãos contraía e relaxava os músculos ao lado do corpo enquanto esperava que seu mundo se expandisse. De maneiras que ele jamais poderia imaginar. Madison apareceu no pé da escada, e o mundo de David girou em torno do próprio eixo. Ela era pequena para uma menina de 7 anos, com cabelos loiro-dourados que captavam a luz como seda afiada e olhos azuis brilhantes que eram inconfundivelmente familiares. Os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs, os mesmos olhos que sua mãe possuía. Ela usava um vestido rosa simples que tinha sido cuidadosamente remendado em vários lugares, e seus pés estavam descalços, revelando meias coloridas com pequenos arco-íris. Oi, ela disse alegremente, sem nenhum medo, enquanto olhava para o estranho alto em sua sala de estar. Sou Madison. Você veio visitar a vovó Ruth e o vovô Harold. David ajoelhou-se à altura dela. Sua garganta se apertou de emoção. De perto, ele podia ver Marcos em seu rosto, a curva do seu sorriso, o jeito como ela inclinava a cabeça quando estava curiosa. Mas aqueles olhos, aquilo era puro legado da família Harrison. Olá, Madison, ele conseguiu dizer com a voz mais rude do que o pretendido. Meu nome é David. Sou amigo do seu pai. O rosto dela se iluminou com genuína alegria. Alegria. Você conhecia meu pai. Ele era o melhor artista do mundo inteiro. Vovó Ruth, ele tem suas pinturas lá em cima. Você quer vê-las? E eu posso te mostrar meu quarto especial. Antes que alguém pudesse em resposta, Madison agarrou a mão bem maior de David com a sua pequena, puxando-o em direção à escada. A energia limitada da infância. Harold e Ruth trocaram uma mensagem significativa. Lancei-lhe um olhar de relance, mas segui em silêncio enquanto a menina conduzia o tio escada acima. É o ateliê de arte do meu pai, anunciou Madison, empurrando uma porta para revelar o espaço. Um pequeno quarto que havia sido transformado em galeria. David prendeu a respiração quando ele viu as obras de Marcos cobrindo todas as paredes. Paisagens, retratos, obras abstratas. Peças que revelavam um talento que David nunca havia apreciado completamente enquanto seu irmão estava vivo. Ele era muito bom, David disse baixinho, estudando uma pintura de um pôr do sol que parecia brilhar com luz interna. Vovó Ruth diz que ele pintou um quadro especial só para mim. Mas ela está guardando para quando eu for mais velho. Madison continuou falando, puxando a mão dele novamente.
Venha ver meu quarto. Eu tenho a cama mais especial do mundo. Ela o conduziu a um pequeno quarto adjacente, mal dava para o seu lugar. Grande o suficiente para acomodar móveis básicos. Os olhos de David percorreram a cena. Um pequeno cômoda com roupas cuidadosamente dobradas, uma prateleira com livros queridos e alguns brinquedos simples. E no canto, isto é, minha cama especial, anunciou Madison orgulhosamente, gesticulando para o que era claramente um abrigo improvisado para dormir. Grandes pedaços de papelão haviam sido cuidadosamente arrumados e cobertos com cobertores e um travesseiro pequeno. O vovô Harold me ajudou a fazê-lo. É como acampar todos os dias. Noite. David sentiu as pernas fraquejarem. O orgulho inocente em sua voz, a genuína felicidade estampava-se em seu rosto enquanto ela exibia sua cama de papelão como se fosse um tesouro. Algo se quebrou em seu coração. Fundamental dentro dele atrás dele, ouviu Ruth inspirar profundamente. Veja, eu posso fingir que estou acampando na floresta, ou em um navio pirata, ou até mesmo em uma nuvem. Madison saltou sobre o papelão que amassou sob seu peso, mas resistiu. Juntos. Às vezes, quando tempestuoso, finjo estar em uma caverna, me protegendo de dragões. Madison, querida. A voz de Ruth estava tensa. Porque você não vai se arrumar para você pode tomar banho enquanto eu converso com o Sr. David. Tudo bem, vovó. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. David. O senhor volta a nos visitar. Talvez da próxima vez você possa me contar mais histórias sobre meu pai. Madison saiu saltitando do quarto, cantarolando. Ela mesma, David, permaneceu imóvel, encarando a cama de papelão. Ó cuidadoso a disposição, o jeito como os cobertores estavam arrumados, o pequeno coelho de pelúcia, que claramente servia como sua única companheira de cama, pintava um quadro de pobreza. Mantido com amor e dignidade. David. A voz de Harold era gentil, mas firme. Nós precisam explicar. Eles voltaram para a sala de estar, onde Ruth imediatamente começou preparando chá com as mãos trêmulas. David reparou no tapete gasto e nos móveis, que claramente eram de segunda mão quando foram compradas décadas atrás, pela forma como os abajures foram cuidadosamente reparados. Várias vezes. Há quanto tempo ela está dormindo em papelão? Ele perguntou, seu com a voz quase inaudível. Cerca de 6 meses, admitiu Ruth, acomodando-se na cadeira. Com dores articulares evidentes. Os pagamentos de invalidez de Harold foram reduzidos e com as minhas despesas médicas. Tivemos que vender a cama dela para pagar meus remédios para o coração. As mãos de David se fecharam em punhos. Punhos. Porque você não entrou em contato. O advogado que Marcos mencionou. Ele não foi embora. Alguma provisão. Harold balançou a cabeça tristemente. Marcos tinha mais coração do que dinheiro. Filho. Ele nos deixou o que pôde, mas não foi muito. As despesas médicas com o tratamento do câncer consumiram tudo. Estávamos nos virando, mas não estamos mais nos virando. Ruth interrompeu, com a voz embargada. Harold tinha outro episódio da semana passada. Os médicos dizem que o coração dele está falhando e, com a minha condição. Ela olhou em direção à escada onde Madison havia desaparecido. Amamos aquela garotinha mais do que a própria vida, mas não podemos dar a ela o que ela precisa por muito mais tempo. David pegou o celular, o seu instinto empresarial falou mais alto mesmo com o coração partido. Vou ligar para o meu advogado. Esta noite. Vamos resolver isso. David, espere. Disse Harold com urgência. Não é simples assim. Madison não sabe de você, nem que Marcos tem família. Ela é. Ela já passou por tantas mudanças. Se você pretende fazer parte da vida dela, precisa ter cuidado. Ela não é uma pessoa fácil de lidar. Problema a ser resolvido com dinheiro. A repreensão doeu porque era precisa. David já estava pensando em termos de soluções e recursos, em vez das necessidades emocionais de uma criança traumatizada. Ele guardou o celular e passou as mãos pelos cabelos. Você tem razão. Me desculpe. Eu só a vi daquele jeito, então feliz com tão pouco, pois tenho mais do que poderia gastar em 10 vidas. Ela está feliz porque é amada, disse Ruth com firmeza. Dinheiro nenhum pode substituir isso. David. Mas amor e segurança juntos, é disso que ela realmente precisa. Ao longo de na hora seguinte, Harold e Ruth compartilharam a história de Madison. Como Marcos a trouxera até eles quando ainda era criança, já doente, mas tentando esconder. Como eles a viram crescer de uma garotinha assustada para uma criança brilhante e curiosa que trouxe alegria para o lar idoso deles. Como eles haviam lutado para prover para ela.
Enquanto lidavam com a própria saúde debilitada, sempre colocavam as necessidades dela em primeiro lugar, mesmo quando isso significava sacrificar as deles. Conforto. Ela às vezes pergunta sobre outras crianças, confidenciou Ruth. Ela se pergunta por que não tem festas de aniversário como as crianças da escola, por que não pode entrar para o time de futebol ou fazer aulas de dança. Lições. Tentamos explicar que algumas famílias são diferentes, mas ela está ficando grande o suficiente para perceber as diferenças. Diferenças. O que ela sabe sobre Marcos? David perguntou. Que ele era o pai dela, que eu a amava muito, e ele está no céu agora, respondeu Harold. Ela tem o olhar artístico dele para desenhar, sempre criando histórias, mas ela não sabe nada sobre sua família, sobre o império empresarial que você construiu, sobre a vida que ela poderia ter. David olhou ao redor da modesta sala de estar novamente, vendo-a com outros olhos. Apesar do desgaste, apesar da mobília e das óbvias limitações financeiras, havia amor ali. Fotografias de Madison cobriam todos os cantos. Superfície, fotos escolares, fotos espontâneas dela ajudando no jardim. Obras de arte que ela havia criado e que foram cuidadosamente emoldurada e exibida com orgulho. Quer fazer parte da vida dela, disse ele. Finalmente. Mas precisa entender como isso seria na prática. Como fazemos isso? Certo. Antes que Harold pudesse responder, a voz de Madison ecoou do andar de cima. Vovó Ruth, o Sr. David pode. Fique para a hora da história. Quero mostrar a ele o livro sobre a princesa que constrói castelos. Os olhos de Ruth se encheram de lágrimas. De novo. Ela já está apegada a você, ela sussurrou. Ela é assim mesmo. Abra coração, pronta para amar. Mas David, se você vai fazer parte do mundo dela, você não pode simplesmente visitá-la quando for conveniente. Ela já perdeu muito. David assentiu, compreendendo o peso do compromisso que ele estava considerando. Não se tratava apenas de fornecer apoio financeiro. Tratava-se de tornar-se família para uma menina que já havia experimentado abandono e perda. Vou ficar esta noite, disse ele, para a hora da história, e para que possamos descobrir como para avançarmos juntos. E aquela noite marcou o início da transformação de David, de um homem bem-sucedido para um homem de sucesso. De empresário para algo que ele nunca planejou se tornar, família. Depois no banho de Madison, ele se viu sentado no chão do quarto dela, observando sua pequena figura. Encolhida na cama de papelão, ela mostrou a ele sua coleção de livros da biblioteca. Este é o meu favorito, disse ela. Disse, erguendo um exemplar gasto de A Princesa e o Jardim. É sobre uma princesa que não mora em um castelo, mas mesmo assim deixa tudo lindo, assim como a vovó Ruth deixa o nosso Casa Bonita. David abriu o livro, notando o cuidado com que havia sido manuseado, apesar das óbvias repetições. Leituras. Quando ele começou a ler em voz alta, Madison se aproximou mais, com a cabeça finalmente, encontrando seu caminho para repousar em seu braço. A confiança foi imediata e completa, e isso o aterrorizou. Senhor David, disse ela sonolenta quando ele terminou a história, você acha que meu pai pode me ver do céu? A pergunta o atingiu como um golpe físico. David olhou para aquela criancinha que já havia sofrido mais perdas do que muitos adultos e tomou a decisão de que mudaria a vida de ambos para sempre. Acho que ele pode, disse David baixinho. E eu acho que ele está muito orgulhoso da menina inteligente e gentil que você se tornou. Sinto saudades. Às vezes ele, admitiu Madison, com a voz quase num sussurro. Eu não. Lembro-me de muita coisa, mas lembro-me das mãos dele quando pintava. Estavam sempre cobertas de tinta. Depois que Madison caiu, David, Harold e Ruth, adormecidos, estavam sentados na cozinha, conversando em voz baixa. Xícaras de café que já haviam esfriado há muito tempo. A realidade da situação deles era crítica. Os episódios cardíacos mais recentes de Harold estavam se tornando mais frequentes, e os de Ruth. A artrite e o problema cardíaco estavam tornando cada vez mais difícil para ela acompanhar uma criança ativa de 7 anos. Estávamos pensando em contatar os serviços sociais, admitiu Harold, com certa relutância. Não porque queiramos desistir dela, mas porque temos medo do que acontecerá se um de nós, se algo nos acontecer. De repente. Ela entraria para o sistema, acrescentou Ruth, com a voz embargada. Acolhimento familiar. Na melhor das hipóteses. Ela já passou por muita coisa, David. Ela merece estabilidade. David já havia tomado sua decisão horas atrás, mas ouvir o desespero em suas vozes solidificou sua resolução. Eu quero para dar entrada no pedido de tutela, disse ele. Com o seu apoio, se você estiver disposta a oferecê-lo. Harold e Ruth trocaram um longo olhar,
tendo uma daquelas conversas silenciosas que só casais casados há décadas conseguem ter. Que tipo de vida você lhe daria? Perguntou Ruth finalmente. Você é um homem ocupado, David. Homem poderoso com responsabilidades. Madison não é uma aquisição comercial. Ela é uma garotinha que precisa de ajuda. Consistência, atenção e amor. Eu sei, disse David. Tenho pensado nisso. Sobre isso a noite toda. Eu precisaria fazer mudanças significativas. Talvez trazê-la para mais perto de casa, ou ele fez uma pausa, surpreendido por uma súbita percepção, ou aproximar-se dela, mantê-la na mesma escola, no mesmo bairro onde ela está confortável. Você faria isso? Perguntou Harold, com surpresa evidente na voz. Ela já perdeu o suficiente, respondeu David, repetindo as palavras de Ruth. Eu não vou ser o motivo pelo qual ela perde mais. Eles conversaram até bem depois da meia-noite, trabalhando esclarecer os detalhes práticos. David iniciaria o processo legal imediatamente, mas eles concordaram que a transição precisava ser gradual. Madison ficaria com Harold e Ruth, enquanto David se estabeleceria. Ele mesmo como uma presença na vida dela. Quando chegou a hora de ele assumir totalmente o controle. Responsabilidade, seria algo natural em vez de traumático. Ah, outra coisa, disse Ruth enquanto David se preparava para sair. Madison vai fazer perguntas sobre você, sobre o porquê de. De repente, você entrou na vida dela. Ela é inteligente, David. Como explicamos isso sem sobrecarregá-la? Contamos a ela. A verdade, apropriada para a idade, David decidiu que eu sou irmão do pai dela, que eu a estava procurando e que quer fazer parte da família dela. A manhã seguinte trouxe novos desafios. David havia telefonado para seu assistente antes do amanhecer, reorganizando toda a sua agenda da semana. Ele retornou na casa dos Peterson, com sacolas do supermercado local e a determinação de melhorar a vida de Madison em todos os aspectos. De todas as maneiras possíveis. Madison o recebeu na porta com um sorriso que poderia ter iluminado o mundo inteiro. Vizinhança. Sr. David, o senhor voltou. O vovô Harold disse que o senhor poderia vir nos visitar. De novo em breve, mas eu não sabia que seria hoje. Trouxe o café da manhã, disse David. Disse, erguendo as sacolas. E eu estava esperando que você pudesse me mostrar mais dos seus desenhos, enquanto comiam panquecas. Madison ajudou a virar o jogo, com resultados mistos. David aprendeu mais sobre o dia-a-dia de sua sobrinha. Ela frequentava a escola primária Maple, onde ela estava na segunda série e sempre entre os melhores da turma. Sua professora, a Sra. Thompson, tinha mencionado as excepcionais habilidades artísticas de Madison e seu talento para contar histórias. Eu também escrevo histórias, explicou Madison, com xarope no queixo. Sobre aventuras e magia e famílias que se encontram. A afirmação inocente atingiu David com sua precisão. Famílias que se encontram outra coisa, exatamente o que estava acontecendo entre eles. Madison, disse David. Com cuidado. Tenho algo importante para lhe dizer. Lembra quando eu disse que era amiga do seu pai? Ela assentiu. De repente, ficou sério, como se pressentisse a importância do momento. Bem, eu sou mais do que apenas um amigo. Eu sou o amigo do seu pai. Irmão. Isso faz de mim seu tio. Os olhos de Madison se arregalaram e ela se sentou. O garfo dela. Meu tio, como nas histórias. Um tio de verdade. Um tio de verdade. David confirmado. Estou-te procurando há muito tempo. Desde que descobri sobre você. E se não for incómodo para você, eu gostaria de passar mais tempo conhecendo vocês. Isso significa que vocês também são da minha família? Ela perguntou, com a voz embargada. Com admiração. Sim, querida. Significa que você tem mais família do que imaginava. O que aconteceu a seguir marcaria David pelo resto da vida. Madison desceu da cadeira, deu a volta na mesa e o abraçou pela cintura com seus bracinhos. Foi como voltar para casa. Sempre desejei ter mais família, ela sussurrou. Contra o suéter dele, papai costumava dizer que o amor faz a família, não apenas os laços de sangue. Você me ama, tio David? A pergunta foi feita com tanta convicção. Inocência e franqueza que David sentia em meio às suas paredes emocionais cuidadosamente construídas. Desmoronar completamente. Olhando para aquela garotinha extraordinária que acabara de aceitá-lo em seu seio. Acolhendo o mundo de braços abertos, ele percebeu que o amor não era algo que crescia com o tempo. O tempo. Às vezes, ele surgia como um raio, imediato e transformador. Sim, Madison, disse ele, com a voz embargada pela emoção enquanto a abraçava de volta.
Eu te amo muito. Da porta da cozinha, Harold e Ruth observavam a cena com lágrimas nos olhos, sabendo eles estavam testemunhando o início de algo belo. A formação de uma nova família construída sobre o amor, a perda e a coragem para recomeçar. O resto daquela manhã se desenrolou como um sonho, David. Ele nunca soube o que queria. Madison insistiu em mostrar-lhe todo o seu mundo, a sua coleção de pedras lisas do quintal, seus livros da biblioteca cuidadosamente empilhados por nível de leitura, ao pequeno canteiro onde ela e Ruth cultivavam tomates e girassóis. Cada revelação era apresentada com uma espécie de orgulho próprio que só as crianças têm, como se ela estivesse compartilhando. Segredos de Estado. E é aqui que eu pratico minhas letras, anunciou Madison. Conduzindo David a um canto da sala de estar, onde uma escrivaninha infantil ficava embaixo da janela. A superfície era coberta com folhas de alfabeto cuidadosamente praticadas e desenhos de casas com famílias elaboradas em pé na frente deles. David percebeu que em todos os desenhos, as famílias tinham pelo menos 4 pessoas, às vezes mais. Você é um excelente artista, disse David, examinando um quadro de uma casa com fumaça saindo da chaminé e flores alinhadas na passarela. Igualzinho ao seu pai. Madison sorriu radiante com a comparação. Vovó Ruth diz que eu tenho olhos de artista. Ela diz que é por isso que eu reparo em coisas diferentes. As pessoas não reparam. Tipo o quê? Perguntou David, genuinamente curioso. Madison considerou isso seriamente. Sua pequena testa franziu-se em concentração. Como o vovô Harold às vezes segura o peito quando pensa que ninguém está olhando, e como a vovó Ruth conta os comprimidos 2 vezes antes de tomá-los, e como você parece triste mesmo quando está sorrindo. A observação atingiu David com uma força inesperada. Esse garoto de 7 anos havia percebido tudo. Sua compostura cuidadosamente construída em menos de 24 horas. Você tem um artista. Com os olhos fixos neles, concordou ele suavemente. O que mais você percebe? Seus sapatos custam mais do que os nossos. Dinheiro para compras, disse Madison com naturalidade, sem julgamento. E seu relógio é daquele tipo que a vovó Ruth aponta nas revistas e diz, pelo amor de Deus. Mas você sentou no meu chão sem você se importa em sujar suas roupas chiques, então acho que você é o tipo de pessoa rica que ainda é legal por dentro. Harold, que estava ouvindo da porta da cozinha, deu uma risadinha. A inocência das crianças, disse ele, juntando-se a eles. Ela tem um jeito especial de ir direto ao ponto. Madison, disse David. Com cuidado. Como você se sentiria se eu quisesse passar mais tempo com você? Talvez vir-me visitar todos os dias, ajudar com a lição de casa te leva a lugares. O rosto de Madison se iluminou como na manhã de Natal. Todo dia. Sério. Podemos ir ao Museu de Arte. Vovó Ruth me mostrou figuras em um livro, e eu quero ver as pinturas que são maiores do que eu. Podemos ir aonde você quiser, prometeu David, já reorganizando mentalmente sua agenda em torno do horário escolar. Histórias para dormir. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta da frente. Porta. Harold foi atender, voltando com a Sra. Thompson, de Madison. Professora do 2º ano, uma mulher de meia-idade com olhos bondosos e a paciência de alguém que realmente amava. Trabalhar com crianças. Espero não estar me intrometendo, disse a Sra. Thompson. Mas Madison não entregou seu registro de leitura ontem, o que é incomum para ela. Queria verificar. Ela parou no meio da frase ao ver David, claramente sem esperar encontrar um estranho no casa dos Peterson. Sra. Thompson. Madison pulou e correu para sua professora. Isto é o meu tio David. Ele é irmão do meu pai, e eu só descobri sobre ele ontem, e ele vai me levar para ver pinturas grandes. A expressão de Miss Thompson mudou de surpresa para algo mais complexo. Uma mistura de alívio e preocupação com o fato de David estar começando a reconhecer o olhar que os adultos davam quando percebiam que a situação de Madison era mais complicada do que aparentava. Apareceu. Seu tio, repetiu a Sra. Thompson, olhando entre David e Madison. Que maravilha que você se reconectou com a família, Madison. David ele se levantou e estendeu a mão. David Harrison, peço desculpas pela confusão. Tudo isso é muito novo para todos nós. Harrison, repetiu a Sra. Thompson, e David viu o momento em que a ficha caiu. David Harrison, como em Harrison Industries. Harrison. Sim, David confirmou, imaginando como sua reputação empresarial afetaria a percepção da professora de Madison sobre isso. Situação. O comportamento da Sra. Thompson mudou para algo mais formal. Sr. Harrison, posso falar com você e com os Petersons em particular por um instante? Madison, pressentindo que uma conversa adulta se aproximava, suspirou dramaticamente.
Vou trabalhar no meu registro de leitura, disse ela. Anunciou. Mas quero saber sobre a visita ao museu quando você terminar de falar de assuntos de adultos. Assim que Madison foi sentada à sua escrivaninha com o livro em mãos, a Sra. Thompson falou em tom baixo e cauteloso. Sr. Harrison, preciso entender o que está acontecendo aqui. Madison ela é uma das minhas alunas mais brilhantes, mas também apresentou sinais de dificuldades de adaptação. Ela é muito madura para a idade, às vezes até demais. Ela se preocupa com as coisas. As crianças não deveriam ter que se preocupar com isso. Que tipo de coisas? Perguntou David. Ele suspeitava que sabia a resposta. Dinheiro, principalmente. Ela é mencionada várias vezes. Que ela não quer que seja caro. No mês passado, ela recusou uma excursão escolar. Porque ela disse que custa muito caro. Quando temos festas na sala de aula, ela sempre traz algo feito em casa em vez de. Ela compra tudo pronto e é muito cuidadosa com os materiais, como se estivesse preocupada com o desperdício. David sentiu o seu coração se contraiu. Madison havia aprendido a se fazer pequena, a minimizar suas necessidades, para evitar ser um fardo. Quantas crianças de 7 anos se preocupam em ser muito caro? Tem outra coisa, continuou a Sra. Thompson. Madison fala sobre ela trata a família dela de forma diferente das outras crianças. Ela é muito protetora com os Petersons, quase maternal na maneira como os trata. Descreve como cuidar deles. Quando Harold teve seu episódio na hora de buscá-lo na escola, há 2 semanas, Madison foi quem? Ele manteve a calma e me disse para ligar para Ruth. Ela tem as informações médicas deles decoradas. O rosto de Harold ficou vermelho. Vergonha e culpa. Ela não deveria ter que carregar esses fardos, disse ele. Silenciosamente. Nenhuma criança deveria, concordou a Sra. Thompson. Mas Madison se adaptou. Tornando-se incrivelmente responsáveis e autossuficientes. A questão é, Sr. Harrison, como essa mudança afetará. Ela construiu sua identidade em torno de ser prestativa e pouco exigente. David compreendeu as implicações disso caso as circunstâncias dela mudassem drasticamente. Madison pode ter dificuldades em receber cuidados e atenção depois de anos aprendendo a minimizar suas próprias necessidades. O que você recomendaria? Perguntou David. Consistência, paciência e compreensão. Que ela pode resistir à ajuda inicialmente. Madison aprendeu a encontrar segurança em ser necessário em vez de ser cuidado. Mudar esse padrão levará tempo. Depois que a Sra. Thompson saiu, David se viu observando Madison com outros olhos. Ela se aproximou dele com seu registro de leitura preenchido, mas em vez de mostrando simplesmente seu trabalho, ela perguntou se ele queria que ela lesse em voz alta para ele. Gostaria. Você gostaria que eu lesse para você? David sugeriu. Madison pareceu surpresa com a sugestão. Você não gostaria. Você tem um trabalho importante a fazer. Você é o meu trabalho importante, respondeu David, acomodando-se. Ao lado dela no pequeno sofá. Enquanto lia para Madison, David percebeu como ela posicionou-se perto o suficiente para ver as páginas, mas pronta para se levantar se necessário, sempre atenta à sua presença. Ao redor. Ela escutava atentamente, mas também mantinha um ouvido aguçado para os sons. Da cozinha, onde Ruth se movia mais lentamente que o normal. Tio David, Madison perguntou durante uma pausa na reportagem, vocês vão mudar alguma coisa? A pergunta carregava um significado muito maior do que uma criança de 7 anos deveria ser capaz de expressar. Algumas coisas vão mudar. David falou honestamente. Mas não sobra as coisas importantes. Você ainda vai morar aqui com a vovó Ruth e o vovô Harold. Você ainda irá para a mesma escola, terá os mesmos amigos, mas talvez não precise se preocupar com algumas coisas. Você estava preocupada com o quê? Tipo dinheiro. Madison perguntou com seu jeito característico. Franqueza. Tipo dinheiro. David confirmou. Madison ficou em silêncio por um longo momento. Processando essas informações. Será que a vovó Ruth e o vovô Harold ainda precisarão que eu ajudá-los? David agora entendia que o senso de propósito de Madison estava ligado a ser útil, ser necessário. Retirar isso seria como remover um alicerce. Pedra. Eles sempre precisarão de você, querida, David assegurou. Mas talvez não precisem que você se preocupe tanto. Há uma diferença entre ajudar porque você ama alguém e ajudar porque você precisa. Qual é a diferença? Qual a diferença? Perguntou Madison. Quando você ajuda alguém por amor, você faz isso porque te faz feliz ajudar essa pessoa. Feliz. Quando você ajuda porque precisa,
você faz isso porque tem medo do que pode acontecer se não ajudar. Madison ela considerou isso com a seriedade de uma filósofa. Eu ajudo a vovó Ruth e o vovô Harold porque os amo, disse ela. Disse finalmente. Mas às vezes também ajudo porque tenho medo que eles possam ficar muito cansada e incapaz de cuidar de mim. A confissão sincera partiu o coração de David. Aquela garotinha tinha sido carregando medos e responsabilidades de adulto enquanto ainda aprende a amarrar os sapatos e subtrair números de 2 dígitos. Madison, disse David gentilmente, parte do meu trabalho como seu tio deve garantir que você não precise mais ter medo de coisas assim. Você pode ajudar a vovó Ruth e vovô Harold, porque você os ama, e eu cuidarei das coisas assustadoras. E se algo acontecer com você também? Perguntou Madison, com a voz bem baixinha. David percebeu que as perdas anteriores de Madison haviam ensinado que os adultos desapareciam. Às vezes, de repente, às vezes, para sempre. Prometer ficar não bastaria. Ele precisava mostrar. Ela por meio de ações consistentes com as quais algumas pessoas podiam contar. Estarei aqui todos os dias, disse David. E mesmo quando não estiver fisicamente aqui, estarei indo. Para fazer parte da sua vida de maneiras que não desapareçam. Você gostaria de me ligar amanhã de manhã antes da aula? Nós poderia se tornar nossa rotina especial. O rosto de Madison se iluminou. Todas as manhãs. Todas as manhãs. E talvez todos os dias. À tarde eu poderia te buscar na escola e poderíamos lanchar e fazer a lição de casa juntos. E você? Trabalho importante. David olhou para aquela garotinha notável que já havia redefinido suas prioridades. Sem nem tentar. Estou aprendendo que existem diferentes tipos de trabalho importante, disse ele. E agora, ser seu tio é o trabalho mais importante que já tive. Naquela tarde, David experimentou pela primeira vez o que o dia a dia com Madison seria assim. Ela mostrou a ele como fazer sanduíches de pasta de amendoim do jeito da Ruth, cortando na diagonal. Com as cascas, porque, afinal, nada se perde, tudo se transforma. Ela explicou. Rotina de dever de casa. Matemática primeiro porque era a mais difícil, depois leitura, depois qualquer outra matéria. Projetos criativos. Ela o apresentou ao seu ritual vespertino de regar as plantas e verificar o pequeno jardim. Ela continuou com Ruth. Estou cultivando girassóis, explicou Madison, apontando. Até pequenos brotos verdes mal visíveis acima do solo. Vovó Ruth diz que eles estarão mais altos do que eu até o verão. Você também. Acha que ainda estará aqui quando elas florescerem? Nem a força de um cavalo selvagem me impediria de ir, David prometeu, e com razão. Do que ele jamais havia significado qualquer coisa. Conforme a tarde avançava, David se viu maravilhando-me com os pequenos rituais e rotinas de Madison. Ela abordava tudo com cuidado meticuloso, dobrando suas roupas escolares com esmero, organizando seus livros da biblioteca por ordem de preferência, preparando ela separava a roupa que usaria no dia seguinte antes de começar sua rotina para dormir. Ela sempre foi assim, observou Ruth. Observando Madison organizar sua mochila para amanhã. Tudo em seu devido lugar, tudo. Ela planejou com antecedência. É em parte da personalidade dela, mas em parte também. Ela não. Completa frase, mas David entendeu. Madison havia aprendido que caos significava insegurança, que pequenos controles ajudaram a gerenciar grandes incertezas. Vovó Ruth chamou Madison do sala de estar. Tudo bem se o tio David ficar para jantar de novo. Quero mostrar a ele como eu ajudo a cozinhar. David olhou para Ruth com um olhar interrogativo, e ela sorriu e assentiu. Ela estava perguntando. Durante semanas, perguntamos se poderíamos ter companhia para jantar, sussurrou Ruth. Ela queria mostrar a alguém o quanto amadureceu, ao ajudar na cozinha. O jantar se tornou outra revelação. Madison sabia onde tudo era guardado, como Ruth gostava da mesa posta e quais alimentos precisavam ser cortados em pedaços menores. A mastigação de Harold era mais fácil. Ela se movia pela cozinha como um adulto em miniatura. Antecipar necessidades e preencher lacunas antes mesmo de serem solicitadas. Madison, David disse enquanto trabalhavam juntos para recolher a louça. Você é uma ajudante incrível, mas você sabe que às vezes também não tem problema ser só criança, né? Madison pareceu confusa com a ideia. O que você quer dizer? Quero dizer, não tem problema brincar sem pensar nas tarefas. Não tem problema fazer às vezes, as coisas dão errado. Não tem problema precisar de ajuda em vez de sempre ajudar. Mas se você não ajudar, quem vai ajudar? Perguntou Madison, genuinamente confusa. David se ajoelhou para o nível dela, entendendo que essa conversa era crucial.
Muitas pessoas vou ajudar. Eu, a vovó Ruth, o vovô Harold, sua professora, seus amigos. Madison, você não precisa merecer seu lugar nesta família sendo útil. Você pertence a este lugar simplesmente por ser quem você é, você. Madison o encarou com aqueles dois olhos azuis sábios, processando a situação. Conceito radical. Mesmo que eu não seja útil, mesmo que você não seja útil, mesmo que você cometa erros, mesmo que você tenha dias ruins, fique com medo ou precise que alguém cuide de você, você faz parte desta família, aconteça o que acontecer. Naquela noite, enquanto David se preparava para sair para o hotel, Madison presenteou com um desenho no qual havia trabalhado durante os momentos de tranquilidade ao longo do dia. A foto mostrava a casa dos Peterson, mas agora havia 4 figuras no jardim da frente, a vovó Ruth, o vovô Harold, Madison, e uma figura alta com a etiqueta Tio David. Isto é para você, disse Madison. Timidamente. Para que você se lembre de que tem uma família aqui. David olhou para o desenhando naquela garotinha que passara o dia mostrando-lhe não apenas o seu mundo, mas também ensinando-lhe o que realmente importava. De uma forma que nenhuma escola de negócios ou reunião de diretoria jamais conseguiria. Madison, disse ele, sua voz estava rouca de emoção. Acho que é você quem está me ensinando sobre família. Enquanto dirigia de volta para o hotel naquela noite, David percebeu que sua vida tinha sido fundamentalmente alterada de maneiras que ele ainda estava descobrindo. Ele havia construído um império, inspirava respeito entre os líderes mundiais e acumulou riquezas além do sonho da maioria das pessoas. Mas nada disso o havia preparado para o instinto protetor feroz que sentia por uma criança de 7 anos. Que se preocupavam com o preço elevado e cortavam as bordas dos sanduíches para evitar desperdício. Amanhã ele começaria o processo de reconstruir sua vida em torno das necessidades de Madison. Mas esta noite ele adormeceu. Segurando seu desenho e planejando a viagem para ver pinturas maiores do que ela, compreendendo pela primeira vez que algumas aquisições não podiam ser mensuradas em dólares, e alguns sucessos não podiam ser quantificados em relatórios trimestrais. Mas mesmo enquanto David segurava a obra de arte de sua sobrinha e fazia promessas silenciosas sobre o futuro que lhe daria, nenhum deles poderia ter previsto os desafios que estavam por vir, ou a pessoa inesperada que, em breve, se juntaria ao círculo familiar em expansão e mudaria tudo mais uma vez. 3 semanas após o início da rotina de David, com visitas diárias à Rua Maple, a realidade chegou na forma de Victoria Shen, assistente social do Departamento de Crianças e Serviços Familiares. David estava ajudando Madison com ela estava fazendo o dever de matemática quando bateram na porta, com uma voz firme e oficial que fez o rosto de Harold empalidecer. Era o Sr. Peterson. Victoria se apresentou, seu sorriso profissional não conseguindo disfarçar completamente a preocupação em seus olhos escuros. Ela era talvez uns 30 anos, com um ar de competência que denunciava alguém com muita experiência na sua área. Estou aqui. Com relação a Madison Harrison, recebemos um relato sobre sua situação de vida. David se levantou lentamente, seu instinto empresarial se manifestando mesmo enquanto seu coração afundou. Alguém tinha chamado os serviços sociais, um vizinho, um professor, alguém que havia notado as mudanças na casa, já que ele se tornara uma presença constante. Tio David, que é o, senhora? Perguntou Madison, erguendo os olhos da folha de exercícios com curiosidade. Nas últimas 3 semanas, ela passou a chamá-lo de tio David com tanta naturalidade que isso partia o coração dele todas as vezes. Madison, querida, porque você não vai ajudar a vovó Ruth na cozinha? David sugeriu gentilmente, mas Victoria balançou a cabeça negativamente. Na verdade, eu gostaria que Madison ficasse. Se não houver problema. As crianças costumam oferecer a perspectiva mais honesta sobre suas próprias situações. Victoria se estabeleceu. Ela se sentou na poltrona gasta de Harold, tirou um tablet e uma pasta cheia de documentos. Madison, meu nome é Victoria. Eu trabalho com as famílias, para garantir que as crianças estejam seguras e felizes. Você pode me falar sobre sua família? Eu tenho a melhor família. Madison anunciou com orgulho, a vovó Ruth e o vovô Harold cuidam de mim. Agora eu também tenho o tio David. Ele é irmão do meu pai e me traz livros e me ajuda com a lição de casa. E ontem ele me ensinou a pintar com aquarela, assim como meu pai fazia. Victoria fez notas, sua expressão cuidadosamente neutra. Isso parece maravilhoso. E onde você dormir, Madison? Na minha cama de acampamento especial lá em cima. É feita de papelão e é como uma aventura todas as noites. O entusiasmo de Madison era genuíno, mas David observou a expressão de Victoria se contrair quase imperceptivelmente. Depois que Madison voltou saltitante para o na cozinha, a máscara profissional de Victoria escorregou ligeiramente. Sr. Harrison. E isso é o Sr. Harrison. Correto. O CEO bilionário David Harrison. Sim.
David admitiu, sem saber ao certo se sua riqueza o ajudaria ou o atrapalharia naquela situação. E você acabou de descobrir que sua sobrinha de 7 anos estava dormindo em um pedaço de papelão há 6 meses. O tom de Vitória permaneceu profissional. Mas o julgamento foi claro. Você pode explicar porque um homem com seus recursos não tinha conhecimento da existência dessa criança. O que se seguiu foi a conversa mais difícil da vida de David. Ele explicou sobre o orgulho de Marcos. Relacionamento conturbado, a carta que chegou 3 meses após o funeral. Vitória ouvia atentamente, interrompendo ocasionalmente com perguntas incisivas sobre tutela legal e questões financeiras. Apoio e as intenções de David. Sr. Harrison, preciso ser direto. Madison atualmente encontra-se em uma situação instável. O Sr. e a Sra. Peterson são maravilhosos pessoas, mas são idosas e enfrentam sérios problemas de saúde. Você afirma que você quer a guarda dela, mas está na vida dela há menos de um mês. O que acontece quando sua empresa exige sua presença? Atenção! Quando a novidade de ter uma sobrinha passar. Isso não vai acontecer. David falou com firmeza. Mas o olhar cético de Vitória sugeria que ela já tinha ouvido promessas semelhantes antes. Eu preciso de documentação, Sr. Harrison. Prova de que o senhor é tio de Madison, evidências dos desejos de seu irmão, cartas de recomendação, demonstrações financeiras, verificação de antecedentes, e precisa entender por que Marcos Harrison optou por esconder sua filha de sua única parente viva. E naquela noite, depois que Vitória saiu comprometendo retornar em uma semana para entrevistas de acompanhamento, David se viu no antigo ateliê de arte de Marcos com Harold estava revirando caixas com os pertences do irmão, que estavam guardadas na garagem. Eles estavam procurando. Para obter respostas sobre as decisões de Marcos em relação à mãe de Madison, sobre os 4 anos lacuna no conhecimento de David sobre a existência de sua sobrinha. Aqui, disse Harold, puxando um pedaço de madeira caixa debaixo de uma pilha de telas. Marcos me pediu para guardar isso em segurança. Disse se algo lhe acontecesse, poderia ser importante algum dia. Dentro da caixa estavam documentos, fotografias e várias outras cartas com a caligrafia familiar de Marcos. As mãos de David tremiam enquanto ele abriu o primeiro envelope, endereçado simplesmente, para David, caso ele algum dia pergunte sobre Sarah. A mãe de Sarah Madison tinha um nome. David, se você estiver lendo isso, você provavelmente quer saber sobre Sarah Mitchell. Ela era linda, David. Por dentro e por fora. Um professor de arte na faculdade comunitária onde eu fazia aulas. Nos apaixonamos rápido e intensamente. Era o tipo de amor que parecia capaz de superar qualquer coisa. Quando ela engravidou de Madison, ficamos apavorados, mas felizes. Íamos nos casar depois que o bebê nascesse, para começar nossa família de verdade. Mas houve complicações no parto. Ela a tirou de nós. Morreu segurando Madison por apenas 10 minutos. Tempo suficiente para dar a ela um nome longo o suficiente para me fazer prometer que daria à nossa filha a melhor vida possível. Eu tinha 26 anos, David, sem dinheiro, sem carreira e uma filha recém-nascida que já havia perdido a mãe. Pensei sobre te ligar então. Pensei nisso todos os dias durante meses. Mas toda vez que atendia o telefone, me lembrava de como você me olhou da última vez que brigamos. Como se eu fosse um fracasso. Como se eu nunca fosse ser nada na vida. Como eu poderia admitir que eu precisava de ajuda? Como eu poderia provar que era capaz de ser pai se eu nem sequer conseguia cuidar de mim? Eu mesma. Passei os 3 primeiros anos de Madison tentando fazer tudo funcionar sozinha. Aceitava qualquer trabalho que aparecesse, pintava casas e retratos para conseguir dinheiro para comprar comida. Mudei de apartamento em apartamento quando não consegui pagar o aluguel. Madison merecia melhor assim, mas meu orgulho era maior que meu amor por ela. Essa é a verdade que posso dizer. Mal conseguia conviver com isso. Quando recebi o diagnóstico de câncer, soube que meu tempo estava se esgotando. Os Petersons eram as pessoas mais gentis que eu já conheci, clientes que se tornaram amigos. Eles se ofereceram para ajudar quando precisavam. Viu o quanto eu estava ficando doente. E Madison os amou imediatamente. Mas mesmo assim, ela era orgulhosa demais para te ligar. Tinha medo demais de que você tentasse tirá-la do único lar estável que ela já conheceu. Eu sei que você estava errado, David. Eu sei que te privei de conhecê-la, a privei de ter sua verdadeira família. Eu sei que os Petersons não vão poder cuidar dela para sempre. Mas ela está tão feliz com eles, tão amada. Por favor, não deixe que meus erros destruam a estabilidade que ela finalmente encontrou. Ela, David, não precisa ser resgatado. Ela precisa de uma família que a ame tanto quanto a sustenta. Existem medidas legais.
Documentos nesta caixa. Eu me certifiquei de que a guarda de Madison pudesse ser transferida para você caso os Petersons não possam continuar. Os pais de Sarah não quiseram ter nada a ver conosco depois que ela morreu. Disseram que éramos muito jovens, muito pobres, que a gravidez mataram a filha deles. Não deixe que descubram sobre Madison. Eles têm dinheiro e advogados, e me culparam por isso. A morte de Sarah. Eles poderiam tentar levá-la. Amo-a, David. Ela é a melhor de todas. Tanto eu quanto a Sarah. Mas ela tem a sua força, a sua inteligência. Ela vai mudar o mundo um dia, se alguém. Dê a ela a chance. Conte a ela sobre a mãe dela quando ela estiver pronta. Diga a ela que Sarah teria se orgulhado. Marcos. David definiu. Ele largou a carta com as mãos trêmulas. Harold o observava com olhos perspicazes. Você sabia, disse David em voz baixa. Você Harold confirmou que Marcos tinha pavor deles. Eles apareceram no funeral da Sarah com advogados e tentaram alegar que Madison deveria estar com eles em vez de Marcos. O único motivo era: eles não conseguiram porque Sarah já havia nomeado Marcos como pai. Eles tinham a certidão de nascimento e não tinham provas de que ele era inapto. Eles ainda estão viva. Ainda representam uma ameaça. A mãe de Sarah morreu há 2 anos, mas seu pai, Richard Mitchell, está muito vivo. Ele é juiz federal. David, rico, poderoso, e ele nunca perdoou Marcos pelo que considerava ter corrompido sua filha. Se ele descobrir Madison existe. A conversa foi interrompida pela voz de Madison vinda da cozinha. Tio David, disse a vovó Ruth, você vai ficar para o jantar. Podemos comer panquecas de novo. David olhou para os documentos legais. Espalhadas diante das fotografias de uma jovem com o sorriso de Madison segurando um bebê recém-nascido, diante das evidências do amor e do orgulho devastador de seu irmão. Amanhã ele ligaria para o seu advogado. Amanhã ele iniciaria o processo de tutela legal e verificações de antecedentes e provar que é digno de cuidar de sua sobrinha. Mas esta noite ele comeria panquecas com a família e fingiria que o amor era suficiente para resolver tudo. Porque Madison, a felicidade naquele momento importava mais do que as batalhas que estavam por vir. Uma semana depois, Vitória retornou com uma equipe completa, outra assistente social, uma psicóloga infantil e um membro do Tribunal de Família. Representante. David passou os dias seguintes construindo seu caso com a precisão que ele geralmente reservado para aquisições corporativas, mas isso parecia infinitamente mais importante e assustador. Ele tinha, em vez de se deslocar diariamente de seu apartamento de cobertura, ele se mudou para um hotel próximo. Querendo estar disponível para buscar Madison na escola e contar histórias para ela dormir. A assistente vinha recebendo ligações cada vez mais urgentes de membros do conselho, que queriam saber por que o CEO havia, de repente, se envolvido em uma situação delicada. Tornam-se inalcançáveis na maioria das noites. Sr. Harrison, começou Vitória, ela se acomodou na sala de estar dos Peterson com sua prancheta e tablet. Concluímos suas verificações de antecedentes e avaliações financeiras. Tudo parece estar em ordem desse ponto de vista. Madison estava na escola, o que David agradecia. Essas conversas estavam se tornando cada vez mais adultas e complicadas. No entanto, Vitória prosseguiu, temos algumas preocupações quanto à viabilidade prática desse acordo. Madison nunca ela morava em qualquer lugar, menos neste bairro. Seu mundo inteiro se resume a um raio de 6 quarteirões. Sua escola, seus amigos, o Petersons. Vocês estão preparados para manter essa estabilidade? Tenho estado a analisar casas na área, respondeu David. Quero mantê-la na mesma escola, a mesma comunidade. Entendo que a consistência é crucial para o bem-estar emocional dela. Bem-estar. A doutora Sandra Williams, psicóloga infantil, inclinou-se para a frente. Sr. Harrison, passei um tempo com Madison esta semana, tanto aqui quanto na escola. Ela é uma criança notavelmente bem ajustada, considerando suas perdas, mas também é. Ela demonstra sinais de ansiedade em relação à mudança. Ela mencionou várias vezes que está preocupado com a partida do tio David, assim como a do pai. As palavras atingiram David como um golpe físico. É claro que Madison temeria o abandono. Todos que ela perdeu o amor, seja pela morte ou pelas circunstâncias. O que posso fazer para ajudá-la? Sinto-me mais seguro, perguntou ele. Presença constante, rotinas previsíveis e comunique-se honestamente sobre suas intenções, respondeu o Dr. Williams. Crianças da idade de Madison entendem mais do que geralmente lhes damos crédito. Ela precisa saber o que está acontecendo e porquê. A conversa foi interrompida por batidas inesperadas na porta. Harold atendeu e David o ouviu falando em tom baixo e urgente com alguém. Lá fora. Quando Harold voltou,
seu rosto estava pálido. David, tem um homem aqui que ele diz ser o avô de Madison, Richard Mitchell. O sangue que escorreu de David rosto. O pai de Sarah, o juiz federal que culpou Marcos pela morte da filha. Morte, estava parado na varanda da frente da casa dos Peterson. Richard Mitchell era exatamente como David esperava, alto, distinto, com cabelos grisalhos e a postura de um homem acostumado à autoridade. Vestia um terno caro. E se portava com a confiança de alguém que nunca ouviu um não. Sr. Harrison, presumo. A voz de Mitchell era culta e fria. Eu entendo. Você tem se intrometido na vida da minha neta. Sua neta, interrompeu Vitória. Seus instintos profissionais claramente se manifestaram. Sr. Mitchell, o senhor está alegando parentesco com Madison Peterson. Madison Harrison, corrigiu Mitchell firmemente. Minha filha Sarah morreu dando à luz. Ela nasceu há 7 anos. Recentemente, tomei conhecimento de que a criança sobreviveu e tem vivido nessas circunstâncias. Seu olhar percorreu o que estava diante dele, com desdém. A modesta casa de Peterson. David estava de pé, com todo o instinto empresarial pulsando em seu corpo. Perigo iminente. Sr. Mitchell, com todo o respeito, o senhor teve 7 anos para construir um relacionamento com Madison. Você não pode decidir isso de repente. Eu não posso decidir, de repente, cuidar da minha própria carne e sangue. As sobrancelhas de Mitchell se ergueram. Sr. Harrison, sou um juiz federal com um lar estável, uma esposa dedicada e recursos para proporcionar a Madison todas as vantagens. Você pode dizer o mesmo. Eu posso. Diga que eu a amo, respondeu David, com a voz firme apesar da fúria crescente. Em seu peito. Você consegue. Antes que Mitchell pudesse responder, ouviu-se o som de um ônibus escolar. Do lado de fora, anunciaram a chegada de Madison. Pela janela, David a viu subindo a passarela aos pulos, com a mochila nas costas. Saltitante, completamente alheia ao fato de que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo novamente. Tio David! Madison exclamou, radiante. Ela entrou pela porta, parando abruptamente ao ver a sala cheia de adultos com semblantes sérios. Está tudo bem. Por quê? Todos parecem tristes. Mitchell deu um passo à frente, sua expressão suavizando-se ao olhar para seus. Neta pela primeira vez. Madison deu um passo instintivo para trás, aproximando-se de David. Madison, disse Mitchell gentilmente. Meu nome é Richard. Eu conheci a sua mãe, Sarah. Ela era minha filha, o que faz de mim seu avô. Os olhos de Madison se arregalaram e ela olhou para David com confusão e medo. Tio David, eu pensei que você fosse meu único. Tio David, eu pensei que você fosse meu único, família agora. Você tem muita família, querida, disse David cuidadosamente. Ajoelhando-me para ficar na altura dela. Às vezes descobrimos familiares que não conhecíamos. Como quando eu descobri você. Madison perguntou, com a voz baixa. Sim, assim. O que aconteceu a seguir? O coração de David se encheu de orgulho. Madison estudou Richard. Mitchell fez a mesma avaliação cuidadosa que havia feito a David em seu primeiro encontro, mas desta vez a dela. A conclusão foi diferente. Você veio me levar embora? Ela perguntou diretamente. Mitchell pareceu surpreso com a franqueza da pergunta. Estou aqui para garantir que você esteja sendo bem atendido. Certamente, Madison. Você merece o melhor. Eu tenho o melhor, Madison respondeu. Respondeu firmemente. Eu tenho a vovó Ruth, o vovô Harold e o tio David. Eles me amem e eu os amem. Você também vai me amar ou vai apenas cuidar de mim? A distinção entre amar e cuidar de alguém me chamou a atenção. Todos na sala ficaram em silêncio. Até Vitória pareceu impressionada com a inteligência emocional da menina de 7 anos. Ao longo das 2 horas seguintes, a tensão aumentou e diminuiu enquanto Mitchell apresentava seus argumentos para obter a custódia. David defendeu sua posição e Madison ficou sentada em silêncio, desenhando à mesa da cozinha, ocasionalmente olhando para os adultos. Que discutiam o futuro dela como se ela não estivesse ali. Finalmente, Vitória ligou. Para uma pausa. Esta é claramente uma situação complexa que não será resolvida hoje. Sr. Mitchell, o senhor precisará preencher a documentação adequada se desejar obter a guarda da criança. Sr. Harrison, seu pedido de tutela ainda está sendo processado. Enquanto isso, Madison permanece onde está com os Petersons. Depois que Mitchell partiu com promessas de ao retornar com os advogados, Madison sentou-se no colo de David,
algo que ela havia começado a fazer quando precisava de conforto. Tio David, eu não quero ir morar com um homem que não sorri, disse ela baixinho. Ele me olha como se eu fosse algo quebrado que precisa ser consertado. Você não está quebrado, meu bem, David. Assegurou-lhe, você é perfeita exatamente como é. Você lutará por mim. Madison perguntou, como nas histórias de princesas em que o príncipe luta contra o dragão para salvar a princesa. David olhou para baixo. Essa garotinha extraordinária que já havia se tornado o centro do seu mundo, que o ensinara que o amor não era algo em que você se envolveu gradualmente, mas que surgiu como um raio e mudou tudo num instante. Sim, ele prometeu. Vou lutar por você. Somos família, Madison, e famílias se protegem. Naquela noite, depois de Madison enquanto Marcos dormia, David estava sentado na sala de arte com Harold, Ruth e Vitória. Que ficaram para discutir as questões legais que enfrentavam. Richard Mitchell tem vantagens, disse Vitória. Sem rodeios. Ele é um juiz federal. Tem uma reputação impecável e pode oferecer vantagens materiais que você não consegue igualar. Sr. Harrison. Que vantagens? Será que ele poderia me proporcionar algo que eu não consigo? David perguntou, confuso. Estabilidade, Ruth. Disse baixinho. Você é solteiro, David. Viaja a negócios. Trabalha muitas horas. Não tem experiência em criar filhos. Filhos. Mitchell é casado há 30 anos, criou filhos e tem um estilo de vida que os tribunais consideram ideal para a criação de filhos. Mas Madison não quer ir com ele, protestou David. Os tribunais nem sempre priorizam o que as crianças querem em detrimento do que elas pensam. As crianças precisam disso, respondeu Vitória. E Mitchell ainda não mostrou sua verdadeira face. Ele se comportou hoje, provavelmente. Porque estávamos aqui. Mas juízes federais não chegam onde estão sendo gentis, David. Se ele quer Madison, ele jogará para ganhar. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se faziam sentir. David talvez perdera a sobrinha, não por incapacidade de sustentá-la, mas porque o sistema jurídico valorizava a família tradicional. Estruturas sobre laços emocionais. Há um fator que pode ajudar, Vitória. Disse lentamente, como se relutasse em tocar no assunto. Os tribunais tendem a favorecer a estabilidade parental com dois pais. Casas. Se você era casado ou mesmo tinha um relacionamento sério com alguém que poderia servir como figura materna. Não posso me casar só para ganhar uma disputa pela guarda dos filhos. David disse imediatamente. Não, concordou Vitória. Mas se por acaso você já estiver em um relacionamento sério, isso fortaleceria consideravelmente sua posição. Será? Quando Vitória saiu naquela noite, David se pegou pensando não sobre estratégias legais ou processos judiciais, mas sim sobre a maneira como ela ouviu Madison com genuíno interesse, a maneira como ela defendeu o direito da criança de ter voz no seu próprio futuro e a forma como a sua máscara profissional se desfez quando Mitchell havia descartado os sentimentos de Madison como irrelevantes. Vitória Chanella não estava lutando por Madison apenas como assistente social. Ela estava lutando por ela como alguém que realmente se importava. E como David observou as luzes traseiras dela desaparecerem na rua Maple e percebeu que a solução para o seu problema jurídico pode também ser a resposta para algo que ele nem sequer sabia que estava procurando. Parceiro que entendia que o amor e a família se manifestavam de muitas formas e que às vezes, as batalhas mais importantes não eram travadas em salas de reuniões, mas em modestas salas de estar, onde pequenos as meninas dormiam em papelão e sonhavam com famílias que nunca as abandonariam. A audiência de custódia foi marcada para 3 semanas depois, e David dedicou cada momento disponível à preparação de sua defesa. Enquanto tentava manter a normalidade para Madison. O que ele não esperava era como naturalmente, Vitória havia se tornado parte da rotina diária deles. Ela começou a aparecer para visitas de acompanhamento que a conversa se estendeu até o jantar, ajudando Madison com a lição de casa e ficando para ouvir histórias antes de dormir. David se viu olhando ansiosa por essas visitas, não apenas porque Vitória era defensora de Madison, mas porque ela trazia consigo um calor e compreender a dinâmica familiar em comum deles era algo essencial. Tio, David, disse Madison certa noite enquanto Vitória a ajudava com um trabalho escolar sobre árvores genealógicas. É Vitória, vai fazer parte da nossa família também. David e Vitória trocaram olhares por cima da cabeça de Madison, ambos cientes da situação. A conexão entre eles está crescendo, mas não sabem como lidar com isso, considerando tudo o que está em jogo. Você faria isso? Assim? Perguntou Vitória gentilmente. Sim, respondeu Madison sem hesitar. Hesitação. Ela te faz sorrir de um jeito diferente de antes, e ela entende famílias que não são assim. Famílias comuns. 2 dias antes da audiência,
Richard Mitchell fez seu último depoimento. Peça. Ele chegou a Peterson House acompanhado de uma assistente social de sua própria instituição. Jurisdição e um psicólogo infantil que ele contratou particularmente. Isto é inconcebível, declarou ele, olhando para a cama de papelão de Madison, que David havia deixado inalterado deliberadamente até que a situação legal fosse resolvida. Nenhuma criança não deveríamos estar vivendo assim quando existem alternativas. Madison, que tinha enquanto coloria em sua pequena escrivaninha, ergueu os olhos com a expressão séria que usava quando adultos discutiam assuntos importantes. Coisas que ela não entendia completamente. Sr. Mitchell, disse ela educadamente, você poderia. Gostaria de ver meus desenhos da minha família. Antes que ele pudesse responder, Madison tinha ela espalhou vários desenhos nos quais estava trabalhando. O primeiro mostrava bonecos palito com as legendas, Papai no Céu, e Vovó Ruth, o avô Harold e o tio David. O segundo, mais recente, incluía uma quinta figura, identificada como Vitória, está ao lado do tio David. Esta é a minha família, explicou Madison com orgulho. Eles cuidam de mim, mas mais do que isso, eles me amam. O senhor me ama, Sr. Mitchell? A pergunta pairou no ar como um desafio. Mitchell olhou para sua neta, esta pessoa tão articulada, criança confiante que herdou os traços da mãe, mas que de alguma forma desenvolveu uma força que nem Sarah nem Marcos possuíam. Tinha possuído. Eu quero te amar, disse ele finalmente, com a voz menos convicta do que antes. Eu amava muito sua mãe e a vejo em você. Mas você, eu não amava meu pai, observou Madison com uma precisão devastadora. E eu amava meu pai. Se você não consegue amar as pessoas que eu amo, como pode me amar? Naquela noite, Vitória encontrou David sentado na varanda da frente da casa dos Peterson, olhando para as estrelas e tentando assimilar o que tinha acontecido. A complexidade emocional da situação. Sabe, disse Vitória, sentando-se ao lado. Ele nos degraus de madeira. Em todos os meus anos de trabalho social, nunca vi uma criança lidar com traumas familiares com a elegância de Madison. Ela é extraordinária, concordou David. Às vezes acho que ela está lidando com isso melhor do que eu. Posso te perguntar algo pessoal? A voz de Vitória era limites profissionais e rigorosos claramente se sobrepõem aos seus sentimentos pessoais. Sempre. O que acontece depois da audiência de custódia? Independentemente do resultado, o que como você quer que sua vida seja? David ponderou sobre a pergunta, pensando no mês passado e em como tudo tinha sido completamente diferente. Suas prioridades mudaram. Quero ser tio da Madison, seja lá o que isso signifique ser sua guardiã ou simplesmente estar presente em sua vida. Quero morar em algum lugar que pareça um lar, em vez de apenas um lugar caro para dormir. Quero acordar. Levantar de manhã sabendo que minha prioridade número 1 é estar presente para quem precisa de mim. E, pessoalmente, você quer fazer tudo isso sozinha. David olhou para Vitória, vendo não apenas a assistente social profissional que havia defendeu sua sobrinha, mas a mulher que havia rido das piadas de Madison, que ficavam até tarde para ajudar com a lição de casa, que traziam uma estabilidade às suas vidas que nenhum deles havia percebido. Eles precisavam. Não, disse ele baixinho. Não quero fazer isso sozinho. Vitória, eu sei que o momento é complicado e sei que essa situação torna tudo mais complexo, mas preciso que você saiba o que eu sinto por você não se resume apenas ao caso da guarda. Você se tornou importante para Madison e para mim de maneiras que nada têm a ver com processos judiciais. Vitória ficou quieta por um longo momento, observando Madison pela janela da sala enquanto ela ajudava Ruth a preparar um jogo de tabuleiro. Eu tenho estado transferido, disse ela finalmente. Após a audiência de custódia ser resolvida, o caso de Madison será encerrado e atribuíram o caso a outra pessoa para acompanhamento. Meu supervisor acha que me envolvi emocionalmente demais. Não, você se envolveu. David perguntou. Sim, admitiu Vitória. Completamente e de forma pouco profissional. Eu me importo, trato Madison como se fosse minha própria filha e me importo com você como algo mais do que apenas uma cliente. Se perdermos ouvindo isso, se Mitchell conseguir a custódia, não sei como vou lidar com a despedida de vocês dois. David entrou em contato. Para a mão dela, encontrando-a quente e firme na dele. Então vamos garantir que não percamos. A audiência de custódia ocorreu em uma sala de conferências estéril que em nada lembrava os ambientes acolhedores e afetuosos onde Madison havia crescido. A juíza Patrícia Hernandes presidiu a sessão, na qual os advogados de David e Richard Mitchell apresentaram seus argumentos. O advogado de Mitchell pintou um quadro de estabilidade tradicional. Um juiz federal. E sua esposa, com quem era casado há 30 anos, uma casa grande em um bairro nobre,
privada escolas e todas as vantagens materiais. O advogado de David rebateu com os laços emocionais expressos por Madison. Preferências e o compromisso de David em manter seus laços comunitários atuais. Mas foi a própria Madison quem decidiu. Que acabou decidindo o caso. O juiz Hernandez havia solicitado falar com ela em particular, e o que ocorreu nessa conversa permaneceu confidencial. No entanto, quando Madison saiu da sala do juiz, caminhou diretamente até David e sentou-se em seu colo. Tio, David, ela sussurrou alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu disse ao juiz que as famílias não são feitas de regras ou dinheiro. Eles são feitos de amor e da escolha de ficar. Você me escolheu e eu escolho você. A decisão do juiz Hernandez refletiu a sabedoria de Madison. A tutela foi concedida a David com disposições para transição gradual e apoio contínuo dos Petersons. Richard Mitchell concedeu-lhe o direito de visita, mas apenas se quando Madison demonstrasse interesse em desenvolver esse relacionamento. Sr. Harrison, concluiu o juiz Hernandez, esta criança passou por experiências significativas. Perda e mudança em sua jovem vida. O tribunal confia que você compreenda a magnitude da responsabilidade que você está assumindo. O bem-estar de Madison deve ser sempre sua prioridade número 1. Pode ser, meritíssimo, prometeu David, abraçando a sobrinha enquanto ela cochilava em seu colo. Ombro, exausto pelo peso emocional do dia. 6 meses depois, David estava na cozinha de sua nova casa na Rua Maple, uma modesta casa de 4 quartos a 3 quarteirões da casa dos Petersons. A uma curta distância a pé da escola de Madison, com um grande quintal perfeito para um balanço e um ateliê de arte. Madison e elas estavam na mesa da cozinha fazendo a lição de casa, enquanto Victoria ajudava com um problema de matemática particularmente difícil. Harold e Ruth faziam visitas diárias, e sua saúde se estabilizou graças aos melhores cuidados médicos que David lhes proporcionava, preservando cuidadosamente sua dignidade e independência. Madison ainda a chamava de vovó Ruth. E o avô Harold, e eles permaneceram figuras centrais em sua vida. Richard Mitchell a visitou 2 vezes, de forma constrangedora, mas tentativas genuínas de se conectar com sua neta. Madison abordou essas visitas com uma abertura cautelosa, disposta a dar-lhe oportunidades, mas deixando claras suas limitações e lealdades. Tio David, Madison ligou da mesa. Victoria disse que precisamos ensaiar nossa apresentação em família para a escola. Você pode vir. Ajuda. David juntou-se a eles à mesa, olhando para o cartaz que Madison havia criado mostrando sua árvore genealógica. Era complexo e não convencional. A vovó Ruth e o vovô Harold ocupavam lugares de honra. Papai Marcos foi desenhado com asas em uma nuvem. Tio David estava ao lado do ao centro com uma pasta e um pincel. E Victoria foi retratada de mãos dadas com o tio David enquanto ajudando Madison com livros e materiais de arte. Esta é a nossa família, disse Madison. Explicou, com a voz de 7 anos cheia de orgulho e certeza. Não é como as outras famílias, mas é perfeita para nós. Victoria chamou a atenção de David por cima da cabeça de Madison, e o olhar que compartilharam foi repleto de amor, gratidão e a tranquila satisfação de saber que todos haviam encontrado exatamente o que procuravam. O que precisavam. Não o que a sociedade esperava, ou o que parecia tradicional, mas o que funcionava para seus corações. Naquela noite, depois que Madison adormeceu em seu novo quarto com uma cama de verdade que ela ajudou a escolher, embora tenha guardado sua cama de papelão. Com as peças no armário para as noites de acampamento, David e Victoria sentaram-se na frente. Na varanda, planejando o casamento e discutindo a festa de aniversário de 8 anos da Madison. Você acha que entendemos? Certo? Perguntou Victoria, encostando-se no ombro de David enquanto observavam o jogo. A vizinhança tranquila mergulha na paz da noite. Eu acho, respondeu David, que conseguimos. Exatamente o que deveríamos ter. Madison me ensinou que família não tem a ver com perfeição ou com encontrar alguém. Não se trata de padrões alheios. Trata-se de estar presente, de se manter firme e de escolher um ao outro. Todos os dias. Dentro de casa, Madison dormia tranquilamente em seu verdadeiro sono. Cama, rodeada por fotos de família, pinturas do pai e a segurança de sabendo que estava exatamente onde deveria estar. Sua cama de papelão estava cuidadosamente guardada no armário, não esquecido, mas transformado pela necessidade em memória, uma lembrança da jornada que os uniu. A garotinha, que certa vez dormira em um pedaço de papelão enquanto sonhava com ela, havia encontrado algo ainda melhor do que seus sonhos haviam superado. Ela havia encontrado um lar.